Isso, daí tá gravando. Apareceu? Uhum. Boa noite, gente. Acho que a gente já pode começar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá bom. Já estamos em 22 pessoas. Deixa eu abrir aqui os slides. Então, hoje é a nossa última aula, né, dos seminários. O nosso tema hoje é quadros demenciais, feito pelo grupo que está passando pela UBS Santa Clara, né? Eu, Cadu, a Lou e a Vicky. E eu queria agradecer a presença já do nosso preceptor, Dr. Gustavo, também do Dr. Bruno e da professora Kenny, que deve estar entrando daqui um pouquinho. E vamos começar, né, para essa última aula do semestre. Então, o que são quadros demenciais, né? A demência, ela é uma perda cognitiva. Ela é uma perda cognitiva adquirida e de, no mínimo, uns 2 domínios cognitivos. E ela é severa o suficiente para afetar a vida do indivíduo, seja na capacidade funcional dele ou social e de trabalho. Daí, para relembrar, né, já que a gente está falando de domínios cognitivos, a gente tem que lembrar quais são esses domínios. Então, a cognição é um conjunto de funções corticais que nos tornam capazes de exercer as atividades do dia a dia, o cotidiano, e todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia a partir da cognição que a gente adquire essas habilidades. Então, a cognição envolve tanto a atenção quanto a função executiva, o aprendizado, a memória, a linguagem, a percepção do mundo e a cognição social. Por exemplo, a atenção tem tanto a atenção sustentada em uma atividade só, dividida quando tem 2 atividades acontecendo e a pessoa tem que prestar atenção em uma, seletiva também naquele foco em uma atividade, e a velocidade também com que ela entende as coisas e presta atenção. A função executiva está relacionada ao planejamento, a tomada de decisão, em funções mais complexas de trabalho, ou a memória de trabalho, que é saber utilizar algum instrumento ou praticar alguma atividade mais prática. Está relacionado também à nossa capacidade de observar e fazer uma autocrítica, corrigir os erros e ter flexibilidade. E a aprendizagem e memória, que vai ser um dos domínios que vai ser mais afetado nas demências, com relação a realmente aprender coisas novas e reter essas informações e conseguir acessá-las por meio da memória. E a linguagem vai envolver tanto a parte motora quanto de compreensão de linguagem. O domínio perceptomotor tem a ver com a percepção visual externa, tem a ver com a capacidade de desenvolver um ato motor, a praxis, e também de reconhecimento a partir do tato, da visão, por exemplo, reconhecimento de faces e cores, que é a agnosia. E também envolve a cognição social, que é a gente conseguir perceber as emoções do outro, o que está transmitindo, se essa pessoa está com cara de feliz, triste. Qualquer prejuízo nesse domínio, em algum desses domínios, pode ser uma manifestação de demências. Passou. Opa. Certo. Então, de acordo com o DSM-5, que é a referência mais utilizada geralmente nos artigos e tudo mais, a demência ela faz parte dos transtornos cognitivos maiores. E tem os critérios diagnósticos. Então, precisa de um declínio cognitivo que seja importante a partir do nível anterior do indivíduo. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a referência é a própria pessoa. A gente tem, né, a pontuação de testes, de triagem, mas a referência do prejuízo da cognição é de acordo com o que a pessoa era antes. E essa informação de declínio cognitivo, ela vem a partir ou da mesma pessoa, ou de alguém que convive, um familiar, ou do médico clínico. Geralmente não vai ser a partir da percepção do indivíduo, vai ser a partir da percepção de familiares e pessoas próximas. E do médico, o médico de família poderia também perceber esse declínio, porque acompanha longitudinalmente. Claro que é algo mais lento e gradual, mas também pode ser a partir do médico. E esse prejuízo, ele é detectado de maneira clínica. Então, a gente tem os testes neuropsicológicos que podem documentar, mas ele é um diagnóstico clínico. Esses déficits, eles
interferem na autonomia do paciente e também na independência, porque quando a gente fala de cognição, humor, a gente está falando da autonomia do paciente, então da capacidade de decisão, mas também pode afetar a independência da parte motora, de comunicação, e para ele realizar as atividades de vida diárias. E, além disso, esses déficits não podem ocorrer exclusivamente em um ponto só, pontualmente, por exemplo, num caso de delírio. Eles têm que ser prolongados e persistentes. E não pode ocorrer também dentro de um transtorno mental. Como a gente viu antes, ali, a parte de reconhecimento de emoções, a parte de fala, de planejamento, né, de função executiva, elas podem estar afetadas, a cognição pode estar afetada numa depressão maior, por exemplo, ou numa esquizofrenia. Então, é importante também descartar esses casos. Só para a gente ver a importância, a demência mais comum, o tipo mais comum de demência, já que é um diagnóstico sindrômico, né? A etiologia mais comum é o Alzheimer. Clinicamente, ele é o Alzheimer de 60% a 70% dos casos, mundialmente. E é algo que afeta tanto a parte psicológica, a parte física, tem impacto econômico, e não só na pessoa que está demenciando, mas também nos cuidadores, nas famílias, na sociedade em geral, e economicamente também, tanto que a maioria dos casos de demências então, estão em países de baixa e média renda. E todos os anos a gente tem cerca de 10 milhões de novos casos de demências no mundo. A projeção é que aumente bastante até 2050, e a idade é um fator de risco bem importante. Então, a partir de 60 anos, mais ou menos entre 5% e 8% das pessoas têm demência, mas conforme vai passando a idade, esse número aumenta bastante. E vou falar mais devagar, então. E aí, para ver, a gente vê a prevalência, é importante, esse artigo aqui é bem legal, que foi feito mundialmente, recente, que o Brasil ele foi o segundo país em maior prevalência de casos de demência, então 1.037 a cada 100 mil habitantes. E só para a gente perceber a importância desse diagnóstico e do manejo disso assim, no futuro e para o país em geral, assim, é um problema de saúde pública que vai ser enfrentado na maioria das especialidades. Eu falei que o Alzheimer era o mais comum, clinicamente, mas patologicamente, então, quando se pegam para analisar a parte histológica de pessoas que já faleceram, a gente consegue perceber que a demência mista é a forma mais comum de demência. Então, patologicamente, a demência de Alzheimer associada a uma doença cerebrovascular, uma microangiopatia, um infarto lacunar, alguma coisa assim, é o tipo mais comum. E pensando nas neurodegenerativas, ela é seguida pela doença de corpos de Levy, que é 17% dos casos patologicamente, e a demência frontotemporal. Essas são as mais frequentes, então, dentro das neurodegenerativas. Alzheimer, junto com doença cerebrovascular, corpos de Levy e frontotemporal. A gente tem diversas etiologias, né? Tanto reversíveis quanto irreversíveis. E primárias ou secundárias. Por exemplo, pode ser uma demência decorrente de uma lesão traumática que a pessoa teve, ou do próprio vírus do HIV, ou do abuso de substâncias, que pode ser reversível, como as demências adquiridas por algum sedativo, ou pelo uso de ansiolítico, abuso de hipnóticos. A gente pode ter demência por distúrbios metabólicos, que, no caso, depois a gente vai ver que tem que investigar. E, enfim, tem o Alzheimer, a demência frontotemporal, corpos de Levy, pode ser vascular, pode ser por doença de Parkinson e Huntington, numa fase mais avançada, ou por outras condições médicas, que é essa parte de hipóxia, a parte metabólica e déficit de vitaminas. Que só para a gente relembrar, então, como é um diagnóstico sindrômico, a gente está falando de uma abordagem na medicina de família, saúde e comunidade. Às vezes a gente não vai conseguir achar exatamente a etiologia de demência, porque no início quase todas elas têm uma manifestação comum. Quando começa a ficar mais avançado, é que a gente consegue perceber essas diferenças. O Alzheimer, que é a mais comum,
Patogenicamente, a gente pode ver uma atrofia do lobo temporal, mesial temporal, a parte do hipocampo, relacionada à memória. E junto com isso, a gente tem as placas neuríticas contendo a proteína beta-amiloide, que vai estar mais no extracelular, próximo dos vasos, e os emaranhados neurofibrilares, que vão estar intracelular, assim, dentro dos neurônios. Essa é a histologia que a gente encontra no Alzheimer. E ela pode ocorrer, a maioria dos casos de Alzheimer, ele ocorre ao acaso, mas tem alguns que têm uma predisposição genética, então, que é uma síndrome genética, que já tem genes conhecidos, e só pelo fato de ter algum familiar com esse gene, ou é comprovado no teste genético, já se faz o diagnóstico. Ele tem um início lento e uma progressão bem gradual, assim como a maioria das demências, e principalmente aquilo que eu falei, a memória de curto prazo vai ser afetada. Então, o paciente vai esquecer de compromissos, de tomar o remédio, vai começar com essas manifestações, essa vai ser geralmente a queixa, mas também pode ter outros déficits, por exemplo, anomia, ele vai ter dificuldade de encontrar, de nomear os objetos, vai falar, vai começar a generalizar, é aquela coisa lá que você sabe qual que vai ter dificuldade, às vezes, semântica, de entender, e também de memória episódica, que é a autobiográfica, aquela memória que de uma viagem recente ou de alguns meses atrás, ele não vai lembrar aquilo que aconteceu com ele mesmo. A diferença, por exemplo, da cerebrovascular é que a gente vai ter uma relação temporal entre o evento e o déficit. Então, vai ter algum infarto, uma hemorragia intracraniana, uma arteriosclerose, e pode ser documentado até, é mais fácil da gente ver numa tomografia. Esse vai ser um paciente que vai ter fatores de riscos para evento cardiovascular, e a gente vai ver no exame físico um déficit neurológico focal. Já a doença de Corpus de Levy, ela tem uma atrofia generalizada. O início também é lento e gradual, só que ele pode flutuar tanto no comportamento quanto na cognição. E o distúrbio do sono REM é algo que precede o déficit cognitivo. O distúrbio do sono REM é quando o paciente tem pesadelo e tem... durante o sono REM é a fase que o cérebro está funcionando e o corpo está parado. Só que quando tem distúrbio do sono REM, a pessoa vai verbalizada e vai dar chutes, vai ser murros, vai ser agressivo durante o sonho, enfim. E pode estar associado também a alucinações visuais, assim, bem concretas. Concretas que eu digo bem formadas, imagens e tudo mais. E junto a isso também no parkinsonismo a gente pode ver. Algo interessante que vai ser diferente do Alzheimer é que a memória vai ser algo que vai estar preservado, geralmente na doença de Corpus de Levy, e na frontotemporal também pode estar relativamente preservada. Na frontotemporal, só pelo nome a gente consegue pensar, né, de atrofia dos lobos temporal e frontal, ela vai ter uma mudança na parte executiva, então de planejamento e também de comportamento e personalidade da pessoa. E quando que eu vou pensar em demência? Vai ser a partir de uma queixa de perda de função, geralmente pelos familiares, a pessoa não vai perceber, ou pelo médico também. E, por exemplo, no Alzheimer, o mais comum é a parte de perda de memória, de curto prazo e de aprendizado. Então, a pessoa não vai perdendo essa capacidade de aprender e reter novas informações, e também da memória episódica, que é autobiográfica. Não de fatos muito antigos e marcantes, mas de fatos dos últimos meses, alguma coisa mais do dia a dia. E não só a cognição pode ser uma queixa, não só essa perda de memória pode ser uma queixa. A demência, a gente pode desconfiar de demência no paciente que vem com uma queixa de dificuldade de nomear as coisas, ou que perdeu a capacidade de entender quando você fala, pega tal objeto, já não sabe mais o significado das coisas. Pode ser um paciente que vem com sintomas de mudança de comportamento, de apatia, que está muito depressivo. Pode ser que ele tenha uma perda do engajamento social, que isso acontece também bastante, porque geralmente nos ambientes vai ter várias pessoas falando, e sons e barulho, e ele vai, até pela dificuldade de atenção, ele vai perdendo essa capacidade de conseguir interagir nos ambientes. Pode ter um problema de desinibição, né, comportamental, já não vai ter mais um padrão de comportamento que é desejado pela sociedade, que é aceito pela sociedade.
Então, vai ter uma parte ou de compulsão, ou vai ficar mais hipersexualizado, vai falar coisas que ele não falaria antes. Pode ter a desordem do sono REM, então a gente pensa em demência de corpo de Levy, né? E também pode ter a parte física de comprometimento de marcha. E com o avançar, vai acontecendo outras coisas mais graves, os delírios vão aumentando, vai tendo mais afasia, altera sono e vigília, enfim. Pode ter diversas manifestações. Agora eu vou passar para a Vicky falar. Se você quiser pedir o controle, Vicky. Tá, não, eu acho que eu não vou conseguir aqui, mas vocês vão passando aí, vocês estão me ouvindo? Não ouvi. Não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá, você vai ter que passar por aí, tá bom? Tá bom. Uhum. Então, boa noite. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a anamnese na investigação de um paciente com demência. Então, como a Ju mostrou antes, os critérios é um diagnóstico essencialmente clínico. Então, em geral, a queixa de perda de memória muitas vezes vai partir do acompanhante, da pessoa que vai com esse idoso na consulta, que passa a maior parte do tempo com ele. Então, sendo de grande auxílio a presença na consulta dessa pessoa, para que mais informações sejam coletadas e ela consiga responder algumas perguntinhas que muitas vezes o paciente ainda não percebeu. Então, é necessário avaliar as capacidades funcionais atuais e perdas progressivas desse paciente, então, um acompanhamento longitudinal. E essa avaliação, então, com a anamnese e alguns testes que eu vou falar mais para frente, eles devem ser sempre repetidos, de forma que o acompanhamento das perdas seja mais fácil. Por isso que é importante o profissional da atenção básica saber realizar a anamnese e o exame físico dessa investigação corretamente, já que ele vai ver mais o paciente do que o neurologista, por exemplo. Então, em um primeiro momento, é necessário afastar quadros de delírio e depressão, bem como cogitar causas secundárias e sobrepostas, como o hipotireoidismo, já que são causas tratáveis que cursam muitas vezes com reversibilidade do quadro. E isso o Cadu também vai trazer um pouquinho mais para frente sobre como diferenciar essas causas secundárias e depressão da demência. Pode passar. Então, como eu disse, muitas vezes a queixa inicial não parte do paciente. O Tratado de Medicina da Família traz essas perguntinhas que eu achei muito legal nesse quadro, que são perguntas que você pode fazer para o acompanhante de forma a iniciar a investigação. Então, houve aumento ou aparecimento dos seguintes déficits, sendo considerados 2 ou mais. Problema com julgamento, diminuição de interesse em hobbies e atividades, repetição de perguntas, histórias, sentenças, dificuldade em aprender a usar uma ferramenta ou aparelho, esquecer-se do mês ou ano, dificuldades em lidar com dinheiro e contas, e dificuldades em se lembrar de compromissos e de horários, e problemas com o pensamento e a memória. Mas é importante ver que ali no quadrinho fala aumento ou aparecimento. Então, a gente tem que ver aí que não deve ser considerada habilidades que o paciente nunca desenvolveu. E também devemos levar em conta o grau de escolaridade. Então, por exemplo, um paciente que nunca teve que mexer com dinheiro, nunca foi responsável por pagar as contas da casa, ele não deve ser avaliado quanto a isso, porque é uma coisa que ele nunca teve que aprender a fazer. Pode passar. Então, eu vou questionar esse paciente, esse acompanhante, sobre perda de memória, uma perda da capacidade de realização de atividades. Então, como que está a independência desse paciente? Como que estão a realização das atividades de vida diária? Era um paciente que antes cozinhava e não cozinha mais, que fazia mercado e agora não consegue mais ir ao mercado sozinho? Ele tem dificuldade de localização no tempo e no espaço, então antes ele saía de casa sozinho para realizar alguma atividade, pagar alguma coisa e agora não consegue mais ou se perde. Então, diminuição do interesse em atividades anteriormente prazerosas ao paciente. Então, por exemplo, uma senhorinha que gostava de bordar, não consegue mais, não tem mais interesse nisso. Pode fazer parte do quadro sintomas como agitação, agressão, insônia, alucinações, delírios e perambulação, sendo que esses são mais relacionados a quadro de delírio, então sempre procurar talvez uma causa aguda que possa explicar esses sintomas também. Em paciente com demência estabelecida que já apresentam tais sintomas cronicamente, uma mudança no padrão também tem que chamar nossa atenção para alguma condição aguda, e não só já tem estabelecido. Pode passar.
Falando um pouco sobre os testes, então, existem alguns testes que podem ser aplicados no paciente, mas a gente tem que sempre lembrar que eles são ferramentas auxiliares. Devem ser repetidos periodicamente de forma a acompanhar a evolução da demência e são úteis para avaliação e acompanhamento clínico. Então, não deve ser considerado método diagnóstico isoladamente. Eu não posso fazer um teste no paciente e declarar que ele tem uma demência só porque ele não foi tão bem no Mini-Mental ou na fluência verbal. Então, uma dica que eu vi também no Tratado de Medicina da Família, que é uma dica bem subjetiva, mas eu vou observar como que essa pessoa tenta realizar os testes. Porque muitas vezes, se ele não tenta ou se ele está muito desanimado na realização, não é porque ele foi mal na fluência verbal, mas ele estava sem vontade de realizar esse teste, pode ser uma forma, alguma coisa que chame atenção para uma depressão, por exemplo. Então, observar como que esse paciente realiza esses testes. Eu vou falar só dos testes que têm aplicabilidade no Brasil, mas existem alguns outros também. Então, começando com o mini exame do estado mental, ou Mini-Mental, que é um dos que a gente mais conhece, mais utiliza. Então, é o teste mais utilizado para avaliar a função cognitiva por ser rápido. Então, ele demora em torno de 10 minutos para realizar, é fácil de aplicar e não requer nenhum material específico. Então, ele deve ser utilizado como instrumento de rastreamento, não substitui uma avaliação mais detalhada. Então, como eu disse, ele não é diagnóstico. Ele vai avaliar vários domínios, então, orientação espacial e temporal do paciente, memória imediata e de evocação, habilidade com cálculos, linguagem, nomeação, repetição e compreensão, escrita e uma cópia de um desenho. Então, ele vai indicar funções que precisam ser investigadas. É um dos poucos testes validados no Brasil e ele é adaptado para a população brasileira. Pode passar. Então, aqui a gente vê certinho tudo que ele pergunta e aborda, e eu vou pontuando. A pontuação máxima são 30 pontos, e eu vario de acordo com o grau de escolaridade ali naquela tabelinha ali embaixo. Esses valores de corte, eles variam muito de um lugar para outro, de uma bibliografia para outra. Mas eu vi num material da USP que eles indicam usar as notas de corte mais altas para que o teste se torne mais sensível. Então, é importante lembrar sempre adaptar esses resultados para a escolaridade do paciente. Porque, como eu disse, eu não posso levar em conta uma habilidade que o paciente nunca desenvolveu. Não posso tirar pontos dele por causa disso. Pode passar. Então, o segundo teste é o teste do relógio. Então, eu vou dar uma folha em branco para o paciente e eu vou solicitar que ele desenhe um relógio analógico corretamente, desenhando os ponteiros na hora referida pelo examinador. Então, por exemplo, eu peço para o paciente desenhar um relógio analógico completo e marcar o horário 2h45. Então, eu vou me ater aos detalhes desse relógio. Então, eu vou ver a diferença entre o tamanho dos ponteiros das horas e dos minutos, a correta marcação das horas, se ele separou os números com um intervalo regular, se ele colocou esses números nos locais certos. Esse teste ele pode ser repetido ao longo do tempo e servir como referência para perdas cognitivas progressivas. Então, aqui eu coloquei. Alguns lugares usam essa pontuação, mas lembrando que é só como forma de acompanhamento, mais uma vez falando da longitudinalidade do paciente. Então, eu vou conseguir registrar mais facilmente no meu prontuário, por exemplo, como que esse paciente está realizando esse teste. Então, a gente vê aqui que ele é dividido em 1 a 10, sendo que de 6 a 10 o paciente fez o relógio e os números corretamente, e de 1 a 5 ele errou o relógio e as horas, e a marcação das horas. E aqui na imagem lateral, a gente tem relógios desenhados por pessoas em investigação ou já com demência estabelecida, e a gente vê, por exemplo, que o primeiro desenho, ele, embora esteja errado, ele faz muito mais sentido que o quarto desenho. E daí já seria um paciente com uma demência um pouquinho mais avançada. Pode passar.
Vic, tá me ouvindo? Não, acho que não. Estamos ouvindo? Então, vocês estão, mas a Vic, eu acho que elas caíram. A Vic e a Lou. Parte ou só no final? Voltou. A parte do relógio travou bastante. Se quiser passar de novo. Parte da pontuação. Eu estou ouvindo vocês. Então, a parte do teste do relógio também travou bastante, Vic. Se der para resumir. Tá ouvindo? Tá travando ainda. Não, vocês estão travadas ainda. Então, enquanto elas não conseguem voltar, vamos lá. O terceiro teste, que também é validado para a população brasileira, é o teste de fluência verbal. Eu acho que todos nós já passamos... Ah, é verdade. Vocês, Vic, Lou... Nossa, elas estão travadas. Continua. Oi, então, meu... Tá travando bastante. Oi. Vai, tenta falar. Tá me ouvindo? Agora sim. Peraí, eu vou tentar entrar por outro lugar. A internet tá me Mas ouvindo agora? Sim, agora tá dando para te ouvir. A gente perdeu uma parte do teste do relógio também. Então, volta no slide do relógio. Tá, volta lá no... Tá bom, volta lá. Eu tô no slide do relógio. Alô? Bom, acho que eu vou seguir, né? Então, eu tava falando... Voltei? Tá me escutando? Sim, fala. Pode falar. Tá escutando? Sim, tô ouvindo. Tá bom. Eu tava falando que existe... Gente, não tá indo. Tá Teste travando do bastante. relógio, mas ela é a mesma. Então, eu vou usar uma pontuação de 1 a... Peraí. Tenta fechar a câmera, Vic, porque ainda tá travando. Fica melhor agora? Tá, agora tá dando para te ouvir. Tá, então eu vou falar assim para ver se a internet colabora. Estão me escutando? Sim, pode falar. Tá, então eu estava falando sobre essa pontuação no teste do relógio, que ela é utilizada mais a critério de acompanhamento do paciente. Então, é feita de 1 a 10, sendo que de 6 a 10 o paciente desenhou o relógio corretamente e marcou o horário corretamente. Então, são apenas alguns detalhes. E de 1 a 5, ele desenhou o relógio incorretamente e marcou a hora incorretamente. Então, fica mais fácil essa critério de pontuação para eu conseguir registrar em prontuário. E daí, ao lado, tem os desenhos feitos por pacientes com demência. E daí, então, a gente consegue ver que, embora no primeiro relógio os números estejam distribuídos de forma incorreta, faz mais sentido do que no quarto relógio, que seria um paciente com uma demência um pouco mais avançada. Pode passar. O terceiro teste é o teste da fluência verbal. Também é um teste muito bom a ser utilizado. Ele é realizado solicitando que a pessoa cite ao longo de 1 minuto todas as palavras relacionadas a um determinado tema que conseguir lembrar. Então, por exemplo, eu vou pedir para a pessoa que ela diga o nome de todos os animais que lembrar enquanto o examinador confere o tempo. E considera-se normal a lembrança de 15 itens.
Mas a gente também tem que levar em conta a escolaridade, que muitas vezes vai influenciar no resultado desse teste. Pode passar. Daí agora falando um pouquinho mais sobre o exame físico é importante para buscar sinais de demência secundárias, fazer essa diferenciação que é tão importante, bem como para avaliação integral da pessoa, que em geral vai ter múltiplas comorbidades, e não vai ter só esse problema de saúde, vai estar em investigação ou já vai ter outros diagnósticos. Então, eu vou realizar um exame neurológico cuidadoso em busca de alterações neurológicas focais. Entretanto, a sobreposição de doenças degenerativas do sistema nervoso central é muito comum. Então, eu vou realizar esse exame físico de forma completa e, conforme eu suspeitar de alguma etiologia, eu vou conseguir direcionar um pouquinho mais esse exame. Então, eu vou avaliar desde a marcha, aí no caso, por exemplo, no Alzheimer, eu vou ter um comprometimento de uma memória episódica mais recente, como a Ju falou, os déficits visoespaciais, a anomia, diferentemente da demência dos corpos de Levy, que a gente vai ter o parkinsonismo com a bradicinesia, uma alteração de marcha. Na frontotemporal, eu já tenho um paciente desinibido, com comportamentos inadequados, uma fala prejudicada. E para a investigação dessas etiologias, a gente pode recorrer a alguns exames complementares, que agora o Cadu vai falar um pouquinho. Oi, gente. Estão me ouvindo? Qualquer coisa me avisem, tá? Então, falando sobre os exames complementares, eles também vão ser solicitados seguindo a lógica do que a Vicky trouxe, de que, a partir da nossa anamnese do exame físico, a gente vai pensar nas possíveis etiologias, causas de base dessa demência, visto que é um diagnóstico sindrômico que pode ter várias causas. A Ju trouxe várias delas para a gente. Então, a depender do contexto clínico, se é um local que tem epidemiologia, por exemplo, para sífilis e para HIV, você vai investigar essas duas patologias, né? Então, a sífilis com VDRL e o HIV com anti-HIV. Num paciente que você pode ter suspeita, né, de uma encefalopatia, de Wernicke, por exemplo, com essa sequela psiquiátrica, né, que constitui a síndrome de Wernicke-Korsakoff, usualmente não é feito na prática, mas você pode dosar a tiamina, que é a vitamina B1, bem como a vitamina B12, que a gente sabe que é constitutiva do sistema nervoso. Podem ser pesquisados também marcadores tumorais, ou, enfim, que não marcadores sorológicos e séricos, melhor dizendo, mas a investigação desses tumores. Então, por exemplo, o câncer de próstata, a gente sabe que faz metástase para o sistema nervoso central. A gente investiga com PSA total e livre, biópsia de próstata, enfim, a pesquisa do câncer, né? Mesma coisa para o câncer de mama, mesma coisa para o mieloma múltiplo, que pode cursar com uma hipercalcemia, que a eletroforese de proteína vai estar alterada. Então, se a gente imagina, né, que essa possa ser uma das causas, um paciente que já tem um histórico ou, enfim, história familiar bastante positiva, a gente pode partir para esse lado da investigação, e aí outros exames, né, sejam complementares ou não, que pode nos ajudar a identificar o hipotireoidismo, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que existem causas bastante químicas da depressão, falta de enzimas e tudo mais, algumas, né, podem ser investigadas aqui, entendendo que esses distúrbios metabólicos e que alguns transtornos mentais podem acabar evoluindo com uma demência secundária. Quando que se faz neuroimagem? E aí, desculpem que ficou um pouquinho desconfigurado aqui. Tem uma indicação absoluta, que é quando a instalação é muito aguda ou quando a deterioração neurológica é muito rápida, entre 6 meses e 1 ano, o paciente perdeu muita capacidade funcional, ou em pacientes menores de 45 anos, quando a gente não espera que isso aconteça, né? É claro que num paciente que, por exemplo, já tem uma história de Alzheimer, né, de causa genética precoce, o pai teve Alzheimer muito novo, a mãe teve Alzheimer muito novo, é a causa mais provável, mas a gente precisa afastar outras ainda assim, até porque a gente não vai, né, não é de rotina biopsiar para fazer um diagnóstico de certeza lá nesse cérebro, encontrar corpos amiloides, enfim. E também pode ser considerado em caso de suspeita de AVE, né, de sangramentos intracranianos ou de isquemia intracraniana também, que, obviamente,
a imagem é o exame eletivo para essa de eleição, né, para essas suspeitas. E aí, entrando no tratamento, então, mais uma vez, a gente reforça a importância da identificação da causa de base. Por quê? Porque a única forma de a gente aproveitar, lançar a mão, fazer uso de tratamentos modificadores de doença que vão, de fato, alterar a história natural e não só retardar a história natural da demência, é quando a gente identifica a causa de base, né? Então, por exemplo, um dos principais componentes da doença de Alzheimer que vai causar a demência, que vai fazer a perda cognitiva do paciente, é a deficiência da colina-acetiltransferase. Portanto, o paciente vai ter um déficit de acetilcolina e a gente vai usar medicações colinérgicas, como os inibidores da acetilcolinesterase, a donepezila, a galantamina e a rivastigmina. Elas apresentam benefício para a evolução da doença de Alzheimer. Podemos usar antioxidantes também, como vitamina E e selegilina. E isso, a vitamina E, por exemplo, ela é usada meio que de rotina, 2.000 unidades internacionais por dia, e apresentam possivelmente algum benefício para esses pacientes. A memantina, ela tem um efeito neuroprotetor conhecido, mas que não se comprovou no uso durante a doença de Alzheimer, com a indicação da doença de Alzheimer, né? Então, ainda se existem evidências controversas, na prática tem-se usado a memantina e a donepezila, mas sabendo que alguns estudos demonstram benefício em caso moderado e grave. Então, em caso leve, a gente ainda tem dificuldade de melhorar a performance cognitiva desses pacientes. E ainda assim, sem benefício aparente, tem se usado, isso segundo informações do UpToDate. Para a demência por corpus de Levy, também existe melhora com o uso de colinérgicos, diferentemente da doença de Parkinson, né? E aí eu estou passando bem brevemente, porque não vem ao caso a gente tratar exatamente de cada uma das patologias, mas em que não existe tratamento modificador de doença. Não no sentido da evolução da demência por Parkinson, que já aparece, né, numa doença um pouco mais avançada. Geralmente não é um quadro de abertura do Parkinson o paciente ter esse tipo de déficit cognitivo, embora ele possa cursar com depressão, a depressão possa até preceder o Parkinson, e a demência, ou pelo menos a perda cognitiva, pode ser decorrente da depressão, enfim. O uso de anticolinérgicos tem um benefício leve e moderado em 15% dos pacientes apenas desses estudos, e eles pioram talvez a principal sintomatologia do Parkinson, a mais incômoda para o paciente, que é o tremor, né? Então, você talvez em 15% ganhe algum benefício leve, mas, por outro lado, você tem uma deterioração dos sintomas físicos do Parkinson. Para a memantina, a evidência também é controversa, então, para o UpToDate não é indicado. E tem piora dos sintomas neuropsiquiátricos, né? O paciente também, ele não ganha, pelo menos não se evidencia ganho cognitivo, e tem piora dos sintomas paralelos, digamos assim, secundários da patologia. Para a demência vascular, aí sim, como a memantina é um antagonista dos receptores de NMDA e a demência vascular faz uma estimulação excessiva e uma excitotoxicidade desses receptores, então ela é neuroprotetora e evita a progressão da doença, né? Então, naquele paciente que abriu um quadro de demência, como a Ju falou, já tem vários fatores de risco, já é um paciente todo aterosclerótico, é um paciente, enfim, cintura abdominal, gordura visceral elevada, esteatose e tudo mais, um paciente já apresentou demência, você pode usar a memantina como tratamento e talvez até como uma prevenção secundária do surgimento da perda funcional a partir de novos eventos, né, cerebrovasculares que possam levar a essa excitotoxicidade. Na demência frontotemporal, então, existe uma justificativa teórica semelhante àquela de não se usar metformina no paciente renal crônico, que é teórico, pode fazer acidose, mas os estudos não comprovam. Aqui é a mesma coisa. Então, existe uma afecção da via dopaminérgica e serotoninérgica, embora a colinérgica seja poupada. Mas mesmo quando se usam medicações que atuam ativando essas duas vias,
não se evidencia melhora do quadro cognitivo. Então, para as alterações comportamentais que já foram citadas, desinibição desse paciente, impulsividade desse paciente, podem se usar os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e também a trazodona. Mas elas melhoram também, mais uma vez, esses sintomas paralelos, né, secundários, não exatamente a perda funcional cognitiva, a perda cognitiva que leva à perda funcional, perda de performance, de autonomia e independência desse paciente. E aí a gente chega no ponto principal do cuidado, do manejo das demências, que são os sintomas secundários mesmo, que são sintomas paralelos, né? Então, muitas vezes, em todas as demências, independente da causa, independente de ser primária ou secundária, independente de ser reversível ou irreversível, como são os casos das demências por hipotireoidismo, por depressão e tudo mais, o impacto desses sintomas é tão grave ou pior do que os cognitivos. E isso vale tanto para o cuidado, para o risco que o paciente acaba oferecendo para si mesmo, quanto para a família, o sofrimento da família ou dos cuidadores que estão envolvidos nesse processo, né? O paciente pode ficar agitado, agressivo, ele pode delirar, ter alucinação, depressão, paranoia, enfim. Os distúrbios do sono e a própria privação do sono pode levar a vários outros sintomas neuropsiquiátricos, e eles precisam de manejo cuidadoso e muito aproximado, e por isso da importância do médico de família que consegue acompanhar esse paciente um pouco mais de perto, com um pouco menos de intervalo, para conseguir, de fato, conhecer a evolução dessas patologias, né? dessa sintomatologia, melhor dizendo. Então, por conta disso, a gente tem que individualizar o quadro de cada paciente. O paciente tem só distúrbio do sono, esse paciente tem demência frontotemporal, tem desinibição, o outro, enfim, cada paciente vai apresentar os seus sintomas próprios, né? E esses sintomas vão ter repercussão na vida desse paciente também conforme o contexto em que ele se encontra, do suporte que a família pode oferecer e tudo mais. Então, também temos que prestar atenção nisso, né? Que é até uma prevenção quaternária, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Porque a própria causa base pode causar essa irritabilidade do paciente, agressividade, enfim, delírios e alucinações, mas a gente sabe que o delírio, que é causado também, né, pela intervenção médica, né, pelo internamento desse paciente, pela sondagem desse paciente, pela contenção desse paciente, podem acabar causando esses sintomas secundários e podem acabar piorando o quadro de base do paciente. É importante a gente lembrar, e é importante a gente sempre orientar a família. Se o paciente ele tem demência, ele já é demenciado, ele interna e ele abre um quadro de delírio, ele volta para casa pior do que ele internou, porque ele perde ainda mais da sua capacidade cognitiva ali, ele acaba deteriorando ainda mais a demência a cada vez que ele abre um quadro de delírio. Então, a família precisa saber disso. Olha, ele internou, mas ele acaba saindo pior do que quando ele entrou no internamento. Enfim, é importante que a família conheça e que não só a família, mas quem toma cuidado desse paciente, quem supervisiona esse paciente, porque precisa ser capacitado para essas estratégias, né? Então, o paciente começa a ficar irritado, esse cuidador tem que saber distrair, tem que saber mudar o foco, tem que saber criar rotinas estruturadas para o paciente não se perder dentro da própria casa, num quadro grave, para o paciente não se perder dentro da sua rotina, porque quando ele sai daquela rotina, ele fica agressivo, fica irritado, não dorme à noite. E da reafirmação positiva, né? É um paciente que não adianta dar bronca, não adianta brigar, não adianta fazer contenção física em casa. Muito pelo contrário, você tem que reafirmar positivamente as posturas desse paciente para mantê-lo calmo e não fazê-lo precisar de uma internação e tudo mais que a gente sabe que vai deteriorando cada vez mais. Também aí sim existem evidências de terapias complementares, aromaterapia, musicoterapia, terapia assistida por animais e também, não gosto de falar esse termo, mas o cuidado, né? A tutoria de um animalzinho de estimação em casa, o exercício físico é importante, e massagem também é importante, usualmente acalma melhor o sono desses pacientes. As evidências ainda são escassas, mas como são todas terapias com poucas reações adversas e poucas contraindicações, têm sido cada vez mais usadas no cuidado desses pacientes. Também precisa, e esse é um dos primeiros cuidados, afastar os pacientes de atividades de risco. Então, o paciente de demência frontotemporal, por exemplo,
ele tem muita impulsividade, né? É um paciente que, quando está abrindo o quadro, por exemplo, ele já precisa se cuidar, ou a família já precisa cuidar e evitar que ele passe por situações de estresse. Então, trânsito é um ambiente de estresse. Como é um paciente desinibido e impulsivo, pode acarretar algum risco, às vezes até eventos e ocasiões sociais em que esse paciente, enfim, né, encontra alguém que ele não gosta ou qualquer tipo de coisa, ele pode acabar se colocando numa furada. Então, a família e os cuidadores precisam prestar bastante atenção. Além disso, as atividades de vida diária, obviamente, também são muito prejudicadas. Então, o paciente vai num lugar que ele sempre foi e ele se perde. Vai ali na esquina de casa em que ele caminhou 30 anos, todos os dias de manhã ele fazia esse trajeto, e aí num dia ele se perdeu. No outro dia ele esqueceu o fogão ligado, e aí pegou fogo, colocou fogo na casa. No outro dia ele esqueceu a torneira e o chuveiro ligados. Enfim, acabou inundando o banheiro, a cozinha. Todos esses cuidados precisam ser tomados bastante de perto, sempre se balanceando e se nivelando muito bem o quanto que você vai tirar ainda mais da autonomia desse paciente, né? Ou nas hipóteses, nas situações, nos contextos ideais em que uma pessoa possa cuidar muito próximo desse paciente, deixe o paciente cozinhar. Se ele esquecer o fogão aceso, você desliga o fogão, mas não o proíba de cozinhar, né? Porque aí a gente acaba sempre piorando, aumenta a agressividade, todas aquelas outras questões. Prognósticos e complicações. Então, os quadros de demência, sempre que a demência primária ou é por doença neurodegenerativa, eles são irreversíveis, eles não têm cura. A evolução segue a história natural da doença. Então, a gente conhece a patologia e a gente sabe que a cada novo diagnóstico de Alzheimer, invariavelmente, pelo menos na nossa situação agora, na nossa situação do Brasil, não estou falando de pesquisas que estão acontecendo, invariavelmente vai seguir aquele caminho. A gente pode retardar, a gente pode até por algum período estabilizar, mas invariavelmente esse paciente deteriora com o tempo. Já no caso das demências secundárias, as que têm tratamento disponível, porque quando a gente fala, por exemplo, sobre o HIV, e aí eu prometo que não vou me empolgar muito, a gente sabe que a TARV não chega no cérebro, né? Então, quando o paciente já teve uma viremia, a gente tem vírus se multiplicando na micróglia e lá dentro a gente não consegue inibir como a gente consegue no restante do corpo. Então, o paciente ele tem uma expectativa de vida semelhante a de todos nós, mas ele ainda tem algumas complicações, e essas podem ser algumas delas. Então, existe sim demência e, na verdade, uma encefalopatia pelo HIV, que é de bastante difícil controle quando ela se instala. Mas a sífilis, por exemplo, a gente trata. Então, ela é uma demência secundária que, com benzetacil, a gente consegue tratar esse paciente. Também lembrar que a neurosífilis não é sinônimo de sífilis terciária. A partir ali dos primeiros dias de doença, ela pode acabar se instalando no sistema nervoso central. Mesma coisa que eu falei anteriormente sobre os sintomas neuropsiquiátricos, por muitas vezes o tratamento não vai ser voltado à modificação da história natural da doença, vai ser voltado à qualidade de vida do paciente e da família, né? Principalmente na tentativa de melhora funcional, de ganho funcional para o paciente, porque às vezes ele tem uma perda cognitiva, mas dentro daquela rotina estruturada ele consegue tomar banho sozinho, no banheiro sozinho, talvez até fazer sua própria comida, individualizando isso caso a caso, obviamente. Paciente demenciado cai, broncoaspira, segura o xixi, esquece que tem que fazer xixi, faz ito, essa ito acende, ele faz febre, enfim, esses pacientes eles têm várias complicações que podem acontecer mesmo no ambiente domiciliar. Febre, transtornos alimentares, às vezes eles recusam alimento, esquecem de comer, fraturas, pneumonias, enfim, precisam ser reconhecidas quando iniciais já. Então, a pessoa que é cuidadora, né, o responsável direto por esse paciente, geralmente por esse idoso, precisa estar orientado para saber, opa, né, o paciente está tossindo, está suando, isso pode ser uma pneumonia, por exemplo. Né? A gente precisa ferir febre desse paciente, precisamos entender que idoso às vezes não faz febre, então a gente precisa ter uma noção de temperatura basal, para um mínimo parâmetro a gente conseguir, né, em casa, porque termômetro a gente consegue ter em casa. E aí, para terminar a minha parte, passar para a Lou, também é fundamental a prática da desprescrição. Vocês viram isso, está no Up to Date, que se usa muito donepezila com memantina, mesmo sem nenhum benefício aparente. Aromaterapia, a não ser que o paciente fique
enfurnado num quartinho fechado, cheio de incenso, respirando fumaça, não tem contraindicação, né? Mas essas medicações têm. Então, a gente precisa sempre prestar bastante atenção no benefício que isso está trazendo, porque às vezes não traz. No caso do Parkinson, 15% só tem benefício, mas a maioria apresenta tremores, né? Então, não podemos ter medo também de desprescrever e nem ter medo da família, porque às vezes a família questiona, poxa, mas vai ficar sem remédio? Mas ele está piorando? Como é que você vai tirar o remédio? É importante a gente orientar e empoderar essa família do quadro desse paciente, desse idoso, geralmente, para que ela entenda também que medicação sempre traz, sempre traz risco a algum efeito colateral. Não existe medicação nenhuma idônea, a gente tem visto isso na pandemia mais do que nunca, né? Mas que quando o risco é maior que o benefício, ou quando o paciente está apresentando reação adversa, a gente precisa sim cogitar e talvez agir na desprescrição. E aí eu passo para a Lou. Oi, gente, me escutam? Sim. A internet está bem ruim, ela resolveu não colaborar, então acho que vou poupá-los da minha bela imagem, para evitar problemas técnicos. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco do papel da atenção primária nesses casos. Então, a longitudinalidade, como já foi falado, ela é um aspecto bem presente, né, na atenção primária e é fundamental não só para o acompanhamento, mas também para, muitas vezes, para fazer o diagnóstico e perceber os primeiros sintomas desses pacientes. E, além disso, os pacientes, mesmo após encaminhados, continuarão indo na UBS, seja por problemas associados à demência, como por outros problemas que podem ocorrer. Outro fator muito importante na atenção primária é o cuidado com o cuidador, que, embora nem sempre a gente consiga praticar tudo que se indica na teoria, é fundamental não esquecer da atenção necessária ao cuidador, para evitar sobrecargas físicas e emocionais. Além disso, então, pode-se utilizar, traz como um exemplo, utilizar reuniões familiares para conversar com a família do doente, para fazer esclarecimentos sobre diagnóstico, prognósticos, os cuidados necessários e até sobre cuidados paliativos. Além disso, também, como o Cadu já falou, são necessários, né, os cursos de capacitação e também, caso tenha disponível, orientar ao cuidador a participar de grupos destinados especificamente aos cuidadores. Pode passar. Então, agora eu vou falar de algumas dificuldades do dia a dia que esses pacientes podem ter. Então, em relação à capacidade de tomar decisões, como eu vou saber se o meu paciente ele realmente tem a capacidade de tomar suas próprias decisões? Então, a gente pode avaliar 4 aspectos. Tem um entendimento, que a gente pode avaliar, que é relacionado à capacidade da pessoa, de fato, saber o que é o significado das informações que ela recebe. Então, por exemplo, no UpToDate, ele traz um caso de um senhor de 80 anos, diabético, em que é prescrito metformina para ele tomar. Ele diz que não vai tomar o remédio, pois ele já toma muitos medicamentos e um vai atrapalhar ele, mais um irá atrapalhar ele. Então, como a gente pode avaliar o conhecimento, o entendimento desse paciente? A gente precisa perceber se ele sabe o que é diabetes, ou para que serve a metformina e quais são as consequências de usar ou não o medicamento. Não precisa saber o mecanismo, mas pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo. Expressar escolhas, então, já é meio autoexplicativo. Então, por exemplo, esse paciente, ele expressou uma escolha, ele escolheu não tomar o remédio. Apreciação é a capacidade de reconhecer como os fatos são relevantes para si mesmas. Nesse caso, precisamos saber se o paciente ele tem o insight da sua doença, ele sabe as coisas que referem a ele, como isso pode ter consequências para ele. Um caso de um paciente com insight muito
muito pobre, isso é um fator que pode estar muito prejudicado. Já o raciocínio é a capacidade de comparar e inferir as consequências de suas escolhas. Então, no caso exemplo, seria perceber se esse paciente ele sabe o que vai acontecer se ele tomar ou não tomar o medicamento. Por exemplo, nesse caso, ele teve certo raciocínio, pois ele pensou que se tomar mais um comprimido, ele tomará muitos comprimidos se não é o que ele quer. Outro aspecto importante é em relação à condução de veículos, né? Não existe um método único para se avaliar isso. Tem países como nos Estados Unidos que usam o Clinical Dementia Rating para avaliar e classificar esses pacientes para definir se eles podem ou não dirigir, mas também encontrei essas informações que podem ser muito úteis para fazer essa avaliação. Então, avaliar se existe história de acidentes recentes, restrição própria da condução, então se o paciente mesmo acha que ele não está apto a dirigir, comportamentos agressivos ou impulsivos, como o Cadu já falou. Quando o cuidador, ele refere uma direção insegura e um minimento igual ou inferior a 24. Pode passar, Cadu. Outro fator importante, que eu confesso que eu ainda não tinha pensado a respeito, é sobre a capacidade financeira desse paciente. Como o prejuízo à capacidade financeira ele pode ocorrer tanto precocemente e costuma ser inevitável, é importante conversar com a família e orientar para que se realize procurações e outros meios de garantir a seguridade econômica, para que quando chegue num período em que esse paciente não consiga realmente tomar suas decisões e ter essa capacidade, que já tenha sido resolvido antes, quando possível, óbvio, né? O que foi falado em relação às peregrinações é que muitos desses pacientes acabam ficando perdidos. Isso é um problema bem comum até para esses pacientes com demência, e os estudos, as pesquisas trazem que deve-se alertar as autoridades precocemente e começar a busca imediatamente, pois quanto mais cedo começar essas buscas, mais chance diminuir a mortalidade, pois tem menor chance desse paciente já estar muito longe ou de ter acontecido alguma coisa. Outro fator que também trouxe é que dificilmente esses pacientes eles atendem o telefone ou ligam para alguém, o que dificulta bastante a busca. A polifarmácia, já foi falado pelo Cadu, né? Então, deve-se ter muito cuidado ao prescrever os medicamentos a esses pacientes. Em caso de cuidado de multiprofissionais, sempre comunicar os demais profissionais do cuidado quanto a alterações ou acréscimos de medicações. Outro fator também é evitar cascata medicamentosa, que seria a prescrição de um novo medicamento para tentar tratar um efeito colateral de um medicamento que ele está em uso. A agressividade, ela pode ocorrer nos casos de demência e muitas vezes ela pode não ser reportada espontaneamente pelo cuidador, às vezes por constrangimento ou por outras situações. Mas lembrar também que comportamentos agressivos e mudanças de comportamento pode gerar muita frustração no cuidador, levando a situações de abuso do paciente. Então, ficar sempre bem atento a essas questões. Pode passar. Vamos falar rapidamente quando referenciar. Não é fundamental encaminhar um paciente com demência e deve-se guardar esse encaminhamento a especialistas em casos de maior dificuldade diagnóstica, em que tem-se dúvida quanto à etiologia ou ainda de difícil manejo comportamental. Isso pensando num neurologista. Em casos que há muitas comorbidades ou síndromes geriátricas,
Pensa-se também em encaminhamento para um geriatra, lembrar, como já foi falado, dos diagnósticos diferenciais com casos psiquiátricos, pensando numa pseudodemência depressiva, e também lembrar das agudizações, como nos casos de delírio, que pode ser necessário o serviço de emergência. Pode passar. Agora eu vou falar rapidinho, então, sobre os fatores de risco e prevenção. É impossível separar esses dois aspectos, que eles se correlacionam muitas vezes, né? Então, segundo um artigo do Lancet, de 2017, estima-se que 35% dos casos de demência são atribuídos à combinação de 9 fatores de risco potencialmente modificáveis, como a baixa escolaridade, hipertensão na meia-idade e obesidade, perda de audição, depressão tardia, diabetes, sedentarismo, tabagismo, isolamento social. Além disso, temos também os fatores não modificáveis, tendo o principal deles a idade. Nós também temos os fatores genéticos, AVS, tanto isquêmico quanto hemorrágico, e fatores de risco cardiometabólicos, como diabetes, hipertensão, fibrilação atrial, síndrome metabólica, e vários fatores relacionados ao sistema cardiovascular. Pode passar. Então, quanto à prevenção, muitas vezes, né, o médico de família ou qualquer outro profissional pode ser perguntado quanto à prevenção à demência, principalmente quando já se tem uma história familiar. Ainda os estudos, têm algumas controvérsias, mas acredita-se que muitos fatores, como eu já disse, são relacionados ao estilo de vida. Então, para uma prevenção à demência, é preciso estimular que o paciente realize atividades físicas, tenha uma alimentação saudável, não fume nem beba, evite o isolamento social, buscando sempre interagir socialmente, além de atividades que estimulem a cognição. Pode passar. Então, para não esquecer, ainda não se tem evidências que o rastreamento de pacientes assintomáticos tenha benefício. E a minoria das pessoas com comprometimento estão sob diagnóstico e com essa questão de não diagnosticar um paciente que talvez nem venha a desenvolver a doença. Não existe nenhum medicamento que impeça a progressão da doença, como o Cadu já falou, e sempre é importante lembrar da prevenção quaternária, né? Evitando a iatrogenia e sempre buscando o melhor para o indivíduo. Além disso, é muito importante avaliar e compreender a rede social do indivíduo e, como já foi falado várias vezes, evitar os abusos medicamentosos e lembrar das possíveis interações. Pode passar. Então, seria isso. Desculpa, pessoal, os problemas técnicos de internet, mas acontece nos dias de hoje, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal do grupo? Acho que não. Então, professores, alguém tem alguma coisa? Eu tenho uns comentários, doutora, posso fazer? Estão me ouvindo? À vontade. Tá, que eu não sei se estão me ouvindo, então vamos lá. Vamos voltar lá no começo. Aquele artigo que vocês mostraram, que mostra por escala de cores os países mais prevalentes com relação a demências, eu acho muito interessante isso daí pelo seguinte, esse artigo, isso é fantástico. Porque se a gente olhar o perfil dos países em azul, são os países considerados mais pobres, né? E o Brasil não é propriamente um país de primeiro mundo, né? Então, a gente tem uma discrepância aqui no Brasil, que a expectativa de vida cresceu mais rápido do que a qualidade de vida. Então, provavelmente, isso justifica essa prevalência muito grande de demência no Brasil, tá? E isso se explica por aquilo que a doutora falou lá no final agora, que a gente chama de fator vascular, né?
que aí vem dislipidemia, hipertensão, sedentarismo, entre outros fatores que são preveníveis e que aumentaria talvez a prevalência de demência, né? Então, a explicação, do meu ponto de vista, dessa imagem seria mais ou menos isso aí. Eu acho isso muito interessante. Tem um gráfico semelhante a esse da OMS, de uns 5, 6 anos atrás, que eles fazem tentam extrapolar a progressão de prevalência de demência nos países do mundo nos próximos, até 2040, na verdade, né? Nos próximos 20 anos. E a região do mundo que mais vai crescer é a América Latina, com uma expectativa de crescimento de quase 600% da prevalência de demência com relação ao cenário atual, né? Então, acho que essa discussão aqui é extremamente importante, porque daqui 20 anos eu acredito que todos os senhores vão estar no mercado de trabalho ainda. Então, acho que é uma doença que os senhores vão cada vez mais se deparar com ela, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lá no comecinho, quando a doutora coloca a definição de demência, ela esqueceu de citar um dado que é muito importante. A demência é uma situação que ela é uma doença crônica e degenerativa, ou seja, ela evolui ao longo do tempo, tá? Por que essa definição é importante? Vou usar um exemplo para a gente poder tentar entender isso daí. Tem um neurologista muito famoso que faleceu recentemente, ele se chama Oliver Sacks, ele escreveu um livro que se chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse livro, né? E o conto que dá título ao livro é a história de um moço, de um senhor que tinha uma lesão do lobo temporal, e essa lesão do lobo temporal provocava dificuldade de nomeação, tá? E numa dada consulta, o saudoso neurologista Oliver Sacks pede que ele nomeie a esposa, ele chama ela de Chapéu, tá? Isso era para uma lesão do lobo temporal. Esse moço tinha demência? Não. Por quê? Porque era um quadro estático. Ele tinha uma alteração da linguística, na verdade, específica, né? Era um tipo de afasia que ele tinha. Então, assim, quando a gente fala de demência, é uma perda cognitiva, crônica, evolutiva, ou seja, ao longo do tempo isso vai piorar, independente do que o senhor faça. Como disse o Cadu lá, os tratamentos eles são paliativos e não curativos, tá? Então, o entendimento desse perfil evolutivo das demências é muito importante para a gente não confundir uma afasia ou uma disfunção do lobo temporal, que tem muitas outras, exceto além da que eu citei, com demência, tá? Então, demência sempre piora. E aí entra a importância do Minimento ou de algum outro teste que vocês escolham como aquele favorito de vocês, como ferramenta no diagnóstico e cuidado desse paciente. Se vocês olharem lá os critérios de diagnóstico de demência de Alzheimer provável e possível, em nenhum dos dois vocês têm algum teste ou alguma escala que seja utilizada como mandatória no diagnóstico, né? Mas tem lá escrito que essa demência, esse quadro ele tem que ser evolutivo ao longo do tempo, ou seja, a memória ou algum outro elemento cognitivo superior, ele tem que evoluir ao longo do tempo. E é nesse ponto que o Mini-Mental, por exemplo, ele entra mostrando para a gente que hoje o Mini-Mental de 18, num paciente que não tem nenhuma outra causa que melhor explique isso, daqui a 6 meses ele vai cair. Esse indivíduo, ele provavelmente tem demência. Então, o Mini-Mental ou outro teste que vocês utilizem, ele vai piorar ao longo do tempo, independente do seu tratamento, tá bom? Eu tinha uma outra... tá. Quando foi falado lá de demência de corpúsculos de Levy e demência de Parkinson, é importante tentar diferenciar as duas, né? Porque as duas é demência mais parkinsonismo, né? Então, lembrar que a demência na doença de Parkinson, em geral, ela é tardia, né? Habitualmente, quanto? A partir do 5º ano de doença, mas normalmente a partir do 10º ano de doença, né? E a demência na demência por corpúsculo de Levy, ela é precoce. Parkinsonismo e, no máximo, 1 ano depois a demência, ou a demência já se inicia associada ao parkinsonismo, tá? Então, a demência e o parkinsonismo, eles são precoces, e a resposta ao tratamento com agonista dopaminérgico é ruim, tá? Então, levodopa não funciona muito bem para esses pacientes, tá? E lembra que eles têm desautonomia também, tem proteção postural, queda de própria altura, além das alucinações, tudo aquilo que foi dito por vocês, muito bem dito. Quando o Cadu colocou lá sobre a questão do... Então, se eu estiver falando muito, vocês me interrompam, tá? Quando o Cadu colocou lá sobre a questão do exame de imagem, eu acho que precisa ser feita uma correção ali, tá? Aqui, na minha opinião, aquilo que ele colocou como indicação de imagem, se vocês puderem colocar lá no slide, eu agradeceria, é a indicação de líquor, aquilo ali, na verdade, tá?
demência rapidamente progressiva em indivíduos jovens, tá? Isso daí é indicação de líquor, não é indicação de neuroimagem. Do ponto de vista da neurologia, talvez na saúde básica isso seja um pouco diferente, daí o professor da saúde básica pode ajudar a gente nisso aí. Todo paciente com quadro demencial, ou seja, ele está perdendo função ao longo do tempo, ele merece um exame de imagem, tá? Essas investigações outras que o Cadu coloca ali são extremamente importantes, mas se a gente for falar de uma custo-efetividade, talvez seja mais barato fazer uma tomografia do que fazer marcador tumoral, sabe? Então, marcador tumoral talvez ficasse em segundo plano. A gente esqueceu de colocar aqui como número 1, acima do VRL, um exame muito importante é o hemograma, tá? Uma anemia crônica num idoso, ele pode produzir uma pseudodemência, tá bom? Então, acho que exames mais básicos são importantes, aí a função tireoidiana que ele citou e tal, mas isso que está de indicação absoluta aqui, a gente tem que lembrar que isso talvez esteja mais relacionado com a coleta do líquor do que com a neuroimagem, na verdade, né? E por que colher líquor nesses pacientes? Algumas vezes você vai fazer o diagnóstico diferencial só pelo líquor. Por exemplo, o exemplo que o Cadu citou lá da demência associada à sífilis, você vai ter um VDRL positivo no líquor e um marcador treponêmico positivo no líquor normalmente também, tá? E aí, Cadu, só uma correção, acho que você se confundiu, benzetacil não trata demência por sífilis, tem que ser uma penicilina que penetra o sistema nervoso central, que não é o caso da benzetacil, tá? Quando a gente tem demência por sífilis, né? Deixa eu ver o que mais, eu anotei um monte de coisa aqui, peraí. Ah, tá. Só tentando deixar um pouquinho mais claro que a doutora falou lá sobre o transtorno comportamental do sono REM. Transtorno comportamental do sono REM nada mais é do que a perda da atonia do sono REM. Quando o indivíduo entra em sono REM, normalmente ele não tem tônus muscular, ele está atônico. O único músculo que preserva tônus durante o período do sono REM são os músculos da movimentação ocular extrínseca, né? Por isso que chama REM, né? Que é Rapid Eye Movement, né? Então, quando tem a perda da atonia do sono REM, aí você tem o distúrbio comportamental do sono REM. Por isso que daí aqueles exemplos que a doutora citou para a gente lá, de movimentação, fala, chute, soco, o cônjuge amanhecer com o olho roxo, tudo isso tem relação com a perda da atonia do sono REM. E todas as alfa-sinucleinopatias tem como característica esse dado, né? Então, a alfa-sinucleinopatia são, por exemplo, doença de Parkinson, demência por corpúsculo de Levy, entre outras patologias, sendo essas as principais. Realmente, a memantina, como diz o Cadu, ela não tem tanta efetividade, tá? O que a gente tem visto na prática é que ela funciona muito bem, ou ajuda um pouco, não funciona muito bem, ajuda um pouco na questão comportamental dos pacientes, tá? Então, com relação à evolução do quadro cognitivo, ela não ajuda muito, mas os pacientes, quando entram em fase moderada e avançada da demência, a questão comportamental é extremamente importante, tá? E a memantina, apesar de não ter nenhum estudo que gere evidência clínica, ela tem seu benefício. A gente vê que isso é tão importante que naqueles estágios muito avançados, em que você tem que desmedicalizar esse paciente, você tem que retirar medicação porque não tem mais benefício, você tem dificuldade de retirar ela porque piora o comportamento do paciente, tá? E aí entra uma outra coisa importante, se vocês procurarem na literatura, você não vai encontrar nenhuma meta-análise, nenhum estudo de grau de significância estatística elevada provando que antipsicótico funciona para esses pacientes, mas na prática a gente vê que funciona, sabe? Então eles melhoram o comportamento do paciente. Só tomar cuidado que eles têm muito efeito sedativo, aí se aumenta risco de queda, risco de lesão, outras causadas pela medicação, tá? Então é uma medicação que pode ser usada assim, se você optar por antipsicóticos atípicos, mais modernos, o efeito sedativo dele é menor, e apesar de que você na bula não vai encontrar essa indicação para esses pacientes, né? Mas o resultado ele existe e na prática você vê que funciona muito bem, tá? Deixa eu ver o que mais. Do líquor, da neuroimagem, sono REM. Acho que era isso. Alguma dúvida do que eu falei? Eu falei um monte de coisa muito rápido. Prof, Sim, prof. Então, já que você falou meio rápido, eu me perdi um pouco. A indicação de líquor, então, seria em casos de demência rapidamente progressiva em jovens, é isso? Primeiro eu faço líquor para depois pensar no exame de imagem? Não. O exame de imagem aqui já está mandatório, né? Isso daqui também é uma indicação de exame de imagem. O que eu quis dizer é que todo paciente com demência, ele merece um exame de imagem, tá? Nesse caso, essa colocação específica que o Cadu tirou do up-to-date aqui, são pacientes que precisam de líquor, tá? Por quê? Vamos pensar em demência rapidamente progressiva. O que você pensa em demência rapidamente progressiva, Bianca?
Ai, Jesus. Vamos lá, questão de prova de residência. Questão de demência rapidamente progressiva com o fenômeno do membro alienígena. O Cadu citou a causa. No Cadu, não. Acho que foi a Juliana que citou a causa lá no começo. No começo? Ai, não lembro. Sífilis, HIV, não. Foi o que o Cadu falou depois. Sífilis normalmente não faz fenômeno do membro alienígena, mas faz demência rapidamente progressiva. Então, você tem que considerar. Creutzfeldt-Jakob. A demência frontotemporal, ela pode ser mais rápida. A Creutzfeldt-Jakob, que é a demência da vaca, que é a doença da vaca louca, faz demência rapidamente progressiva. De onde que vai sair o diagnóstico? Tá. Vai sair do líquor, com a pesquisa da proteína 1433, mais um eletroencefalo que vai mostrar um padrão específico, mais uma ressonância que pode ter algumas alterações, mas pode vir normal também, tá? Então, quando você fala em demência rapidamente progressiva, ou você está pensando em uma causa de pseudodemência, daí você vai ver deficiência de vitamina, quadro infeccioso, lembrar, e está muito bem citado aqui, das hemorragias intracranianas, principalmente do hematoma subdural crônico, tá? Às vezes o hematoma subdural crônico você vai fazer diagnóstico meses depois do evento que desencadeou ele, tá? E assim, o diagnóstico vai ser com uma suspeita de demência, assim, 4, 5, 6 meses depois, tá? Então, assim, demência rapidamente progressiva é igual à imagem, mas muitas vezes igual a líquor, tá? Por quê? Você fez a imagem e não tem nada, você vai funcionar esse paciente para entender o que está acontecendo. Tá? Eu estou falando do ponto de vista terciário, viu? Eu sei que a gente está numa aula de atenção básica, eu quero que o professor da atenção básica depois me corrija, porque eu posso estar falando um monte de coisa que está em dissonância do que vocês fazem na atenção básica. Prof, se você me permitir fazer 2 comentários. Claro. Porque agora, quando tu dizes que a tomografia vai vir normal, né? Então, é isso que o UpToDate ele diz, que 99,5% dos pacientes, após uma boa anamnese e um bom exame físico, se você suspeita de uma demência, e aí, obviamente, né, primária ou de doença neurodegenerativa, ela vai estar normal, você não vai ter alteração nenhuma. Só em 0,5% dos pacientes ela estaria alterada. Então, por isso que eles dizem que não é, portanto, uma indicação absoluta. Acho que pode existir diferença também, a depender da disponibilidade, todas essas questões, acho que a gente pode ir mais a fundo. E o segundo, só para eu fazer a correção de que não é penicilina benzatina, é penicilina cristalina, que trata a neurosífilis. Obrigado, porque eu não me toquei mesmo. Tá? Com relação a essa questão da imagem que vem normal, talvez seja olhando mais para a atenção básica, eu acho que aí está o desacordo do nosso ponto de vista, né? Porque se tu pegar, por exemplo, um paciente que tem uma demência e você vai fazer uma ressonância para ele, com toda certeza, se esse paciente tem, com toda certeza, não, uma boa parte da certeza, se esse paciente tem algum fator vascular, você vai ter alteração, tá? O que eu acho que eles pretendem dizer com esse tipo de informação é que não tem nenhuma alteração gritante, mas tem alterações mínimas que às vezes te direcionam, sabe? Você vai ter às vezes uma ressonância normal com uma atrofia mesial temporal, sabe? Se tu pede uma ressonância de um local de boa qualidade, esse cara vai te dar padrões de atrofia específicas de cada lobo. Existem escalas para isso daí, sabe? A principal do lobo temporal é a MTA, que é Mesial Temporal Atrophy. Eu não sou muito bom de inglês, não, mas dá para entender, né? Então, assim, se você tem um MTA2 ali com o resto tudo normal, provavelmente você tem que pensar em uma demência que cursa com atrofia do lobo temporal, certo? Vai direcionar a sua investigação, tá? É mais nesse sentido, assim. Talvez não venha uma lesão, mas vai vir alterações que te sugerem isso daí. Certo? Agora, só uma coisa que eu penso da neuroimagem, na verdade, ali ele está falando em alterações típicas, mas eu acho que a gente não pode deixar de pedir a neuroimagem por causa dessas causas secundárias. Perfeito. E se você for ver pelo protocolo de medicação, você não pode fazer uma LME sem você ter uma imagem. Porque você tem que excluir as hemorragias, outras coisas assim. Como o Cadu falou, na maioria dos casos vem normal, sim, é o que a gente vê no ambulatório. Mas eu acho que até em protocolo, tudo não se deixa de fora para não ter o risco de passar uma lesão tumoral ou alguma outra coisa. Então, eu acho que é só uma questão de português e não de medicina, essa parte ali, porque eu também acho que não tem como a gente deixar a imagem de fora numa investigação de demência, independente de primário, secundário, terciário, onde a gente esteja, não tem como você deixar a neuroimagem de fora.
Sim, eu também acho. Do que o Bruno estava falando antes, sobre a questão da evolução. Não sei se vocês lembram, que eu acho que eu falei umas 20 vezes e devo ter desenhado uns 150 ambulatórios, os gráficos de evolução para vocês, né? Porque você pegar a história, você tentar entender ali como está evoluindo, vai te ajudar nos diagnósticos diferenciais. Perda que é considerada fisiológica de memória, perda demencial, que pode ser vascular, ou Alzheimer, e acho que foi a Juliana que falou sobre o Alzheimer ser o mais prevalente. E eu já discordo, eu acho que aquilo ali é literatura mais antiga. À medida que está melhorando os exames de imagem, a gente está vendo cada vez mais que os fenômenos vasculares eles estão por trás. Então, por isso, não é só a análise patológica, né? Não só o histológico ali do cérebro, mas eu acho que já tem aumentado muito com o auxílio da neuroimagem. A gente tem pego lesões menores. Antigamente, fazia só tomografia. Antigamente, eu vou dizer para vocês, quando eu estava na residência de clínica, o acesso à ressonância era muito restrito, por causa do valor. Já existia, claro, não sou tão velha assim, mas o acesso para você conseguir uma ressonância era muito mais difícil. Então, lesões vasculares menores acabavam passando. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que vocês vão ver até mais do que nós, essa mudança. E tudo aquilo que achava-se que era Alzheimer, só a deposição de tal, e o componente vascular entrando muito mais, né, nessas etiologias. Tanto que eu não sei se vocês chegaram a ver, não lembro nem se eu passei para vocês, que saiu ano passado no Lancet, que antes nós tínhamos 9 fatores modificáveis, né, na prevenção de demência, que agora foi ampliado para 12 fatores. E se você for ver esses 12 fatores para você trabalhar na prevenção da demência, a gente vai sempre girar em torno da questão vascular, ou primordialmente na questão vascular. Controle de hipertensão, controle de diabetes, poluição, tabagismo, etilismo. Então, a gente vai ter um cruzamento muito grande entre doença cardiovascular e demência, se você analisar esses fatores preventivos. Então, por que será, né? Será que eu estou prevenindo Alzheimer? Será que eu estou prevenindo a questão vascular cerebral mesmo, né? São só provocações, tá, gente? Só para a gente pensar um pouco sobre isso. Mas uma história muito bem feita, não se esqueçam sempre, imagem, os exames, a imagem, tudo é um pouco sedutor, digamos assim. Parece que vai vir escrito, vai vir um carimbinho escrito lá, oi, eu sou uma demência. E se vocês lembrarem, a maioria disso aí é para você excluir as outras causas, né? E daí você vai olhar tudo isso, que bom, tudo isso está normal, então deve ser uma demência. É a história, é a evolução que vai fechar esse diagnóstico. Eu falava para vocês, é muito difícil você fechar em uma consulta. Eu diria impossível. Em uma consulta, você fechar um diagnóstico de uma demência. Então, eu acho que o que eu tinha notado era mais essa parte. Prof, sobre a parte da etiologia, eu também procurei bastante assim, referências que trouxessem essa parte de demência mista, né, com componente cerebrovascular. Mas que eu encontrei assim, com dados recentes, os dados foram tirados da OMS ali de 2020, foi que o Alzheimer é mais comum, mas assim, pesquisando, eu acho que ele é o mais comum porque é um diagnóstico clínico, né, que não tem os testes de rastreio, a gente pode fazer um diagnóstico clínico. E aí, patologicamente, assim, se for fazer um estudo histológico, e acredito também por imagem, aí ele coloca a demência mista, daí eu achei em outras referências que a demência mista era mais prevalente, aí, mas a maioria trazia o Alzheimer como mais prevalente. Eu fiquei bastante em dúvida. Então, é isso que, assim, é uma percepção que isso está mudando, porque também é uma coisa difícil de você estudar, né? Se você for ver aqui no Brasil, que serviço vocês conhecem que faz
análise histológica cerebral pós-mortem. Difícil. E nós somos o vermelhinho lá do gráfico, né? Nós temos a melhor amostra. Então, é que nem vocês fazerem análise de atestado de óbito. Se vocês forem ver o tanto de morte cardíaca súbita que acontece, é enorme no papel. Mas será que realmente é isso? Né? Por isso que eu falei para vocês, que é uma provocação, uma impressão, porque se você pega os fatores que evitam, se você pega, né, fisiopatologia, se pega tudo, será que é bem isso? Vocês lembrarem lá, a primeira paciente que teve diagnóstico de Alzheimer, quantos anos ela tinha? Vocês lembram? Eu falei para vocês na aula. Augusto D. do Alzheimer? É. Ela tinha 58 anos, gente. E hoje, quantos pacientes de 58 anos vocês, ali, ambulatório, suspeitam de demência? Um paciente de 58 anos? Eu já quase acho que a Augusto D não tinha Alzheimer, Bruna. Eu já estou quase achando que ela podia ter um Creutzfeldt-Jakob. Será que não era uma demência, um Alzheimer familiar? Porque é muito jovem, né? Eu sei, tô brincando só, porque, né, pelo ano que foi feito, o que eles tinham de tecnologia, né? Será que talvez não fosse até outra coisa? E naquela época também o fator vascular não era tão importante, né? Eles não viviam tanto para se expor tanto tempo a esses fatores modificáveis, né? Exatamente. Tu falou sobre o estudo patológico. O maior estudo patológico que eu já vi foi uma revisão de lâminas do Banco Britânico de Cérebros, e a fisiopatologia mais presente foi a fisiopatologia do Alzheimer, seguido pelo vascular mesmo, tá? Mas se a gente lembrar, o fator vascular, ele desencadeia também o processo de produção de placas beta-amiloide, né? Então fica muito difícil da gente tentar separar isso, mesmo olhando a análise pós-mortem desses pacientes, né? Porque não deixa de ser um processo inflamatório, né? Aquelas questões de ferritina elevada, né? O paciente obeso, hipertenso, dislipidêmico, ele é cronicamente inflamado. Então, será que essa deposição das placas não está relacionada ao fenômeno inflamatório, né? Sim. E nesse estudo, eu me lembro de um dado que eu até achei muito interessante, eu nunca mais esqueci, faz alguns anos que eu li ele, é que a fisiopatologia do Alzheimer, ela também estava presente em outras demências clínicas, sabe? Às vezes o indivíduo tinha uma clínica lá de um corpúsculo de Levy, com parkinsonismo e tudo mais, mas o processo fisiopatológico era beta-amiloide e proteína tal. Então, talvez o Alzheimer seja mais amplo do que a gente imagina, né? A gente pensa ali numa demência amnéstica, né? Com predomínio de perda de memória e perda de funções semânticas, mas o Alzheimer ele pode se apresentar de outras formas, inclusive, aí usando esse slide que se apresenta aqui, algumas formas muito raras de demência rapidamente progressiva, né? Então, acho que tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa para aprender ainda, né? Chamar demência só eu acho que esse é um dos motivos da gente não ter um bom tratamento, na verdade. Sim, né? A gente não tem uma fisiopatologia muito... a gente está olhando o órgão-alvo lesado, não está olhando a fisiopatologia desde a gênese, né? Exatamente. É isso aí. Só para fazer mais um comentáriozinho breve, eu estava estudando esses dias, não exatamente sobre demências, né, mas acabei caindo aí, de que a gente também não presta atenção nesse sentido que vocês vinham dizendo, né? O nervo vago, por exemplo, é um nervo craniano, é sistema nervoso central, vai parar lá no nosso intestino. E aí você vai ter deposição dessas placas beta-amiloides lá no segundo cérebro, que é o intestino grosso. E a gente olha só para a cabeça e esquece de olhar até para as manifestações nervosas, neuronais nos outros órgãos, né? Porque a gente olha só para o órgão-alvo lesado. Mas, enfim, só um comentário à parte. O Dr. Gustavo, fica à vontade. Primeiro, eu queria conversar com o Dr. Bruno, que ele colocou sobre o líquor, né? Eu acredito que talvez seja um pouco distante da atenção primária no dia a dia. Até vendo ele falar, fico pensando assim, quantas vezes talvez passou e eu não pedi ou não fui atrás, porque o exame de imagem ele é mais acessível para a gente, né? No dia a dia. Então, acho que talvez seja uma ferramenta que a gente ainda deixa distante, por isso ainda nem utiliza ela, nem chega a pensar nela.
Acho que talvez os quadros agudos a gente encontre muito mais em um pronto atendimento solicitando do que na atenção primária, mas é algo até para me colocar no dia a dia para ver se eu tenho acesso. Eu nunca cheguei a pensar se eu conseguiria solicitar um líquor independente da causa. Então, acho que eu não tenho rotina, não, mas tem o meu ambulatório lá na Secretaria de Saúde, a gente pode criar essa rotina. Adoro colher líquor. Eu nunca cheguei a pedir nem pensar, então acho que é uma ferramenta legal até para eu pensar no dia a dia, utilizar, para dar uma olhada. Mas acho que provavelmente é por isso que a gente acaba solicitando exame de imagem, por causa da facilidade e o acesso do dia a dia, mas isso eu até vou pensar até no meu aprendizado do dia a dia. Acho que por isso que não tem esse foco, assim, acredito. Mas principalmente isso, e acho que é um tema bem vasto, e até eu fico revendo aqui o quadro de demências e as múltiplas causas, e a abordagem multidisciplinar e a dificuldade do dia a dia, principalmente com os cuidadores, né? Então, entra muito essa parte do cuidado da atenção primária com os cuidadores e as partes administrativas que chegam até a gente por as questões legais, né? Seria mais isso mesmo a resposta do Lico. Eu queria... Desculpa, prof. Bruno, pode falar. Não, eu falei, legal, se quiser mandar os líquor para mim, eu ia adorar colher os líquor dos seus pacientes, viu, Gustavo? Cadu, fazendo um adendo aí na tua colocação sobre o segundo cérebro lá, os plexos intestinais, tem uma teoria muito interessante sobre o Alzheimer, sobre o Parkinson, que fala que talvez a alfa-sinucleína seja uma espécie de príon que penetra primeiro pelo intestino para depois chegar ao sistema nervoso central. E daí aquela disfunção intestinal que precede o Parkinson, a parte motora do Parkinson em 30, 40, 50 anos, seja o sinal da prima infecção pela alfa-sinucleína e depois ela vai ascendendo ao sistema nervoso central. Então essas teorias existem, mas a gente não consegue comprovar isso daí, viu? Pelo menos não por enquanto. Seria a mesma lógica do nervo olfatório? Seria uma ideia semelhante, uma contaminação externa, né? Mas assim, é tudo teoria, sabe? Fica tudo na casa das ideias, na prática ninguém tem muita informação sobre isso. Até não estudei isso recentemente, talvez a Kenny sabe um pouco mais, mas a última vez que eu estudei ficava no campo das ideias mesmo. Sim, a última vez que eu vi também estava nessa questão, até o grupo lá do HC, de desordem de movimento, que estava, eu vi algumas colocações deles, e eles estavam falando justamente da questão da constipação ser um dos sintomas, e que ele pode preceder muito, e que essas relações, mas não tem nada comprovado, né? Mas o grupo lá, pelo que eu sei, eles estavam estudando bastante essa parte, mas eles não têm uma publicação recente. As últimas deles foram mais na parte de Huntington do que de Parkinson. Então, eu queria aproveitar só para perguntar para o Dr. Gustavo, na verdade, porque a gente falou da tomo, tal, que o exame de imagem é mais acessível, né? E embora a gente faça isso quase que de rotina na UBS agora no internato, doutor, quanto tempo leva para sair uma tomografia, que dirá uma ressonância, assim? Porque a gente fala que uma demência rapidamente progressiva, pelo menos no UpToDate dizia, né? Entre 6 meses e 1 ano, que variava um pouco conforme a literatura. Mas... Eu acredito que, na prática do dia a dia, uma tomografia, acho que por volta de uns 3, 4 meses, acho que uma ressonância por volta de 1 a 2 anos. Seria isso na prática, mais ou menos. Pelo menos é o que acontece, acho que no dia a dia. Assim. O que também faz ser um fator limitante importante, né? Porque essa família que chega na unidade com um parente, né? Com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, ruins, mal, assim, sem autonomia, tal, né? Se a gente for esperar esses 4 meses, aí eu fico até em dúvida se a gente precisa esperar esses 4 meses, né? Se o diagnóstico de demência ele vem antes, e aí a gente continua pesquisando a etiologia. Prof. Kenny abriu o microfone.
É que, na verdade, você precisa, o exame vai te ajudar, mas, como eu falei, a história, a evolução é muito mais importante. E, normalmente, você não vai ter um quadro, a maioria dos casos não é da rapidamente progressiva. Se você for ver, eu acho que mais de 90% você vai ter os casos arrastados. Então, às vezes, você até conseguiria justificar isso para um gestor, alguma coisa que está fora do teu escopo, e você conseguiria, talvez, urgenciar esse exame. Mas não é o dia a dia, e como vocês mesmos falaram, né? A questão, se pega o paciente mais idoso, a resposta à medicação é baixa, você não tem essa urgência em resolver essa questão. Agora, se você pega um paciente jovem de demência rapidamente progressiva, aí quem diz o outro, você tem que dar teus pulos, tem que ir atrás, mas é uma coisa completamente fora do normal, digamos assim, né? Eu não gosto dessa palavra normal, né? Mas o normal os 95 abaixo da curva lá de Gauss, então, né, nós estaríamos mais ou menos dentro disso aí. Então, eu acho que a questão da neuroimagem não vai impactar na tua conduta. Mais algum comentário, gente? Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Só uma consideração, leia o livro do Oliver Sacks, é fantástico. Eu tô para ler desde aquela época, mas eu baixei ele, eu vou ler. Desde a do... Ele já morreu, ele não vai ficar triste que vocês... Semiologia. Não. Poxa. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada pela discussão, pelos profs. Fazia tempo que não vi o professor Bruno também nas nossas discussões. A professora Kenny, mais uma vez. Obrigada pela presença. E o doutor Gustavo, nosso preceptor. Todo mundo aí. Boa noite. Legal, boa noite. Boa noite.